Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados aos finados, né? A gente teve aí dia 2 de novembro, aí foi dia de finados, e aqui vamos com uma coletânea de relatos só relacionado a isso, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueça que tem caixa assombrada vampiro disponível na loja assombrada, tá? Essa é a caixa de novembro com o tema vampiro. Deixa eu só mostrar rapidinho duas coisas muito legais que vem nessa caixa. Uma delas é esse espelho. Se você conseguir ver o seu reflexo, você não é um vampiro. Não, tô brincando. Aqui, ó, ela vem com uma película aqui no espelho, tá bom? Então, na hora que chegar aí, você tira. Olha aqui, olha, ó. Eu não sou um vampiro, eu tenho reflexo. Certo? Então, é um espelho para você pendurar. Aí, ó, você pode pendurar na parede de morcegão, de vampiro, feito em resina, exclusivamente para a loja assombrada. Lindo! Não perca! E você vai receber também uma arma muito útil em caso de vampiro, tá? Você já tem a sua estaca de madeira, né? Para neutralizar aí qualquer ameaça vampiresca que possa aparecer. Então você vai receber essa estaca para matar vampiro, tá bom? Vampiro! Ok? Muito legal também. Madeira mesmo, tá? Que você aí pode usar de decoração. Por favor, né? A menos que realmente você vá lá na cova e ache um vampiro. Mas você vai receber essas. São duas das coisas que você vai receber na caixa assombrada com o tema vampiro esse mês, tá? Garante a sua, vai por mim. Tá bem legal. E vamos aos relatos de hoje de finados. Todos os nomes estão trocados, ok? Primeiro deles é esse aqui. Minha avó mandou um recado do além para minha mãe. E é uma moça que nos conta. Bom, era anos 80 e eu tinha uns 12 anos. A minha avó materna havia falecido há alguns anos e a minha mãe sempre foi muito apegada a ela. Minha avó era mãe de santo. E embora o meu direcionamento espiritual fosse para o catolicismo, a família da minha mãe, tipo irmãos, irmãs, tios, etc., até aquela época era espiritualista. Não sei dizer se era umbanda, macumba, não no sentido pejorativo, tá? Por favor. Às vezes que eu lembro de ter ido ao centro, eu era muito pequena, então eu não sei o que era exatamente. E como eu me sentia mais atraída pelo catolicismo, fiz catecismo e primeira comunhão, nunca imaginei que coisas sobrenaturais pudessem acontecer comigo. Bem, eu precisava contextualizar tudo, pois apesar de não frequentar centros, eu respeito todas as religiões, e inclusive gosto muito de estudar sobre elas. Mas continuando. A minha mãe era muito apegada à minha avó e sofreu muito com a perda dela. Minha avó vem de uma vida muito sofrida, ela e os seus 9 filhos, e houve muita tragédia na família, enfim. O marido a traía, alguns filhos foram presos por atos ilícitos e houve mortes terríveis. E minha mãe carregava muitas marcas desses acontecimentos familiares tristes aí, né? Suas lembranças de infância até a fase... E minha mãe carregava muitas marcas desses acontecimentos familiares tristes, ela carregava muitas marcas nela, e acho que nas lembranças de criança até a fase adulta ela carregou isso, enfim. E aqui começa o sobrenatural. Numa noite, eu não sei dizer se eu estava dormindo e acordei, o que eu acho mais provável que tenha acontecido, ou se apenas eu estava dormindo mesmo e foi um sonho. Deitada na cama, abri os olhos e vi a minha falecida avó, a mãe da minha mãe, em pé, próximo ao guarda-roupas, toda reluzente, vestida de branco. Ela olhava para mim e dizia: Fulana, avisa para sua mãe, depois de amanhã, ir ao cemitério. Eu adormeci novamente e no dia seguinte fui à escola pela manhã, como de costume, vida normal de adolescente. Cheguei em casa, almocei, estudei e desci pro play para brincar com os amigos do prédio. Brincamos e tal, e de repente eu me lembrei do ocorrido durante a madrugada. Sentei com as minhas 2 amigas e contei o que havia acontecido.
Elas me olharam bastante assustadas, me disseram que foi algo realmente sobrenatural e perguntaram se eu havia contado isso para minha mãe. Eu disse que não, pois eu não tinha achado importante. Até que a Natália, que era espírita, disse assim: Fulana, eu acho melhor você contar. E eu falei, mas por quê? E ela disse, sabe que dia é hoje? E eu falei, o que que tem, né? Não sei que dia é hoje, o que que tem? E ela falou, hoje é dia 31 de outubro. E depois de amanhã, como sua avó falou, é 2 de novembro. É dia dos mortos, dia de finados. Nós três nos olhamos arrepiadas e pasmas com a coincidência. E naquele momento eu percebi que era realmente importante dar aquele recado para minha mãe, que ainda estava no trabalho, só chegaria à noite. À noite eu contei tudo para ela acreditou em mim, embora eu nunca tivesse tido nenhum episódio sobrenatural desse tipo até aquele momento. Ela foi sim, dia 2 de novembro no cemitério, e levou flores para minha avó. Eu não faço ideia do que a minha avó queria com isso. Porém, acredito que deva ter sido algum tipo de sinal para minha mãe, já que ela, desde que a minha avó havia morrido, a visitava todo dia 2 de novembro no cemitério. Porém, havia alguns anos que a minha mãe não o fazia mais. Minha mãe já é falecida há uns 16 anos, e embora eu seja cristã, acredito sim, e muito, no sobrenatural. Eu sonho com a minha mãe quase toda noite, e sonhos bons, onde ela ainda está viva, e eu nem lembro que ela morreu. Enfim. E olha só, meu Deus, justo hoje, dia 1º de julho, dia que eu resolvi finalmente mandar um relato, justo hoje, Ana, era o dia que minha mãe fazia aniversário. Eu juro que eu só percebi essa outra coincidência agora. Obrigada por ler este relato. Que legal! Um beijo para Bonachona. Muito obrigada. Então, acredito que sim, que foi um recado. Talvez ela tivesse ido todo dia 2 de novembro. Querendo conversar, sabe? Querendo aquele contato, querendo mostrar que ainda... Só que às vezes a gente não recebe nenhuma resposta e acha que tá sendo em vão, acha que é besteira, né? E de repente veio esse recado pra ela, dizendo, vá lá, pra mostrar pra ela que, tipo, eu tô vendo, eu percebo sim que você se importa, ou que você está lá, e eu também quero, né? Tipo, vá sim, que eu gosto que você vá, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. Então, realmente, muita coincidência. Ela nem tava se tocando, não sabia que era dia 2 de novembro, nada, e, né? E deu certo. Então, próximo relato, A Moça Misteriosa. Olá, meu nome é Fulana, falo do Rio Grande do Sul e a história se chama Moça Misteriosa. É algo que me assombra até hoje e eu jamais esqueci. Era 2007, eu devia estar no auge dos meus 15 anos e às vezes a minha tia-avó e sua amiga me convidavam para passear com elas pela cidade. Era muito divertido, pois elas me levavam para comer biscoitos, passear no parque e outras atividades mais. Minha tia era muito sozinha e eu também. Afinal, minha mãe e minha avó estavam sempre trabalhando ou ocupadas com alguma coisa e eu não tinha muitos amigos. Na época, morávamos em uma cidade no Rio Grande do Sul, que tinha muitos habitantes e muita coisa para fazer. No dia de finados, estava sozinha em casa e minha tia pediu para que eu a ajudasse e também a sua amiga a levar algumas velas e algumas flores ao túmulo da mãe dessa amiga. Hesitei, pois eu tenho muito medo de cemitérios e de suas lendas. Mas como eu sempre ajudei a minha tia, eu me senti um pouco obrigada a ir. Fomos no carro dela e colocamos as coisas necessárias no porta-malas. Já que íamos para lá, lembrei de passar no túmulo da minha avó paterna para deixar uma vela e uma flor. Chegamos lá e descemos do carro, indo logo para o porta-malas. Devia ser umas 6 horas da tarde e como era inverno, anoitecia cedo, né? Estava muito escuro já e havia poucas pessoas no cemitério. Isso já me causou calafrios, pois eu já odiava cemitérios, ainda mais à noite e com quase ninguém, né? Enquanto ajeitávamos as coisas, a minha tia se virou em direção ao cemitério e se surpreendeu. Pois em cima de um túmulo aleatório havia algo como um poste ou um palanque preto, porém reluzente.
pois se destacava na escuridão do local. Não havia luzes por perto e o túmulo não ficava muito longe de onde nós estávamos, porém ali ao redor já não havia mais ninguém. 6 horas devia estar bem próximo de fechar, né? Porque, que eu saiba, assim, o cemitério fecha 5h30. E tal, no dia de finados, acho que fica até um pouco mais tarde também, não sei. Mas já devia, como já não tinha mais ninguém, o pessoal costuma, muitas vezes, ir de manhã, à tarde, enfim. Mas já devia até próximo de fechar, né? Bom, esse poste, digamos assim, não era muito alto, mas era extremamente negro. Mais escuro do que o próprio céu escuro. Minha tia, então, se virou e me chamou. E logo sua amiga se virou também. E sim, eu vi esse tal poste, mas eu não conseguia distinguir o que era. Acendemos uma vela e estreitamos os olhos para tentar enxergar melhor. Sem coragem de se aproximar, tentamos enxergar melhor, mas sem coragem de nos aproximarmos daquilo. Quando de repente o poste se virou e pudemos ver a figura de uma mulher. O preto que enxergávamos era o seu cabelo, que ia até o chão. Ela parecia estar sentada, pois ela se virou de um modo que só podíamos enxergar metade do seu corpo. Quase que de lado, mas sem mostrar muitos detalhes. Sabe assim, ó, quando se vira assim? O seu rosto era extremamente branco, mas era belíssimo. Ela não usava maquiagem, somente um vestido vermelho reluzente. Ficamos encantadas com a visão daquela belíssima moça. Porém, ela se virou um pouco mais e o encanto se tornou pavor, pois sua mão era totalmente ossuda. Não havia pele, nem músculos, só ossos. Ao enxergarmos a sua mão, levamos um susto e na mesma hora ela sorriu sem mostrar os dentes, como se fosse uma risadinha. Nós três simplesmente gritamos e entramos no carro voando, deixando as velas e as flores para trás. Até hoje, a minha tia-avó e sua amiga, que já tem uma certa idade, lembram do momento e contam como se fosse ontem. Eu também nunca esqueci daquela belíssima mulher e de sua mão ossuda e horripilante, mas eu não queria ter ficado para saber o que ia acontecer. Gente, será que era uma entidade, um espírito? Gente, que visão! Imagina ver isso no cemitério. 6 horas da tarde. Próximo relato. A procissão de espíritos. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana e assombrados. O meu nome é Fulana. Sempre assisto os relatos e hoje eu vim aqui contar um que aconteceu com meu cunhado, mas que eu já escutei. E digo escutei, pois muitas pessoas escutam, porém poucos têm a visão. Peraí. Mas é algo que aconteceu com ele, mas eu também já escutei. Eu digo escutei, pois muitas pessoas escutam, acho que o que ele viu é isso, porém poucos veem. Tá, então vamos lá. Eu sou do interior do Pará, uma pequena vila de uns 1000 habitantes no máximo. E essa vila foi um dos portos onde os cabanos, se refugiaram quando aconteceu a Guerra dos Cabanos no município. Então, como essa é a vila mais antiga daquelas redondezas, lá era o único lugar onde havia cemitério. Logo, todos os cadáveres eram levados para serem sepultados nesse cemitério. Minha casa fica a alguns metros do cemitério. As pessoas sempre falavam que tínhamos muita coragem de morar ali. Enfim, dia de finados é como se fosse uma tradição por lá. Muitas pessoas vão, ao anoitecer, acender velas para os seus entes queridos. E como também vêm pessoas de outras vilas, algumas fazem vendas de comidas típicas nas proximidades do cemitério. E quando elas saem do cemitério, comem e bebem e vão embora. Isso dura, em média, umas 4 horas. E agora que começa o sobrenatural. Todos os anos acontece a mesma tradição e para casa sempre iam os parentes. Todos os anos acontece a mesma tradição e acho que os parentes sempre iam para minha casa, é isso? Pois os meus avós e os meus tios já são falecidos. A minha irmã morava na capital, Belém, e ela foi com o meu cunhado, e isso foi em 2017.
Porém, no ano anterior, eles também foram e nós não fazíamos ideia de nada do que havia acontecido. Bom, minha irmã foi com ele. Com quem? Minha irmã foi com ele e antes de chegarem na vila, pararam em uma cidade próxima para comprar algumas coisas. No meio de uma conversa, ele perguntou se era nesse dia, 2 de novembro, que tinha aquela procissão. Ah, ele é o cunhado, entendeu? Quer dizer, entendi. Acho que é isso. Minha irmã foi com o marido dela, né? Com o cunhado da moça que nos conta o relato. E aí ele perguntou se era esse dia 2 de novembro que tinha aquela procissão. E ela perguntou meio assustada, mas que procissão? Pois não tinha nenhuma procissão nesse dia. E ele começou a contar que no ano anterior, depois de ter acabado tudo e eles terem ido dormir, ele não conseguia dormir, pois estava muito calor. Aí ele abriu a janela que dá para a rua e viu uma procissão que saía do cemitério e ia seguindo a rua. As pessoas estavam todas com velas nas mãos, roupas brancas, porém ele não conhecia ninguém. O clarão da vela não permitia ver os rostos das pessoas que faziam as orações que ele não conseguia entender, né? Aí ele ficou olhando por uns minutos, mas eram muitas pessoas, então fechou a janela e se deitou. Minha irmã, quando ouviu, ficou com medo. Quando chegaram em casa, ela contou isso para minha mãe, que contou a história da procissão. Essa procissão sai do cemitério no dia de finados rumo à igreja da vila para cumprir suas penitências. Algumas pessoas já viram e ouviram, e diz que todos que viram ficaram perturbados. Ela também contou que uma mulher ouviu essa procissão e foi ver o que era. Uma das pessoas saiu da vila e deu uma vela para a mulher. Aquela velha história, né? Essa história é bem conhecida. Ela pegou, guardou a vela numa gaveta e pela manhã se lembrou, foi ver a vela, mas no lugar da vela viu um pedaço de osso. A mulher ficou com tanta dor de cabeça que dias depois veio a falecer. Que disse que isso só não aconteceu com ele, pois ele foi inocente e não curioso. À noite é a hora das almas cumprirem suas penitências, acho que é isso. E nessa vila acontecem muitas coisas sobrenaturais que só quem mora lá sabe. Bom, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então ele viu essa procissão e a moça que nos conta diz que já ouviu essa procissão também, não viu, mas ouviu. Essa história dessa procissão, eu acho que tem meio que no Brasil inteiro. Eu já ouvi isso em Minas. Ela tá falando aqui, de onde que ela é mesmo? No Pará. Existe essa lenda que corre por aí, mas muitas pessoas dizem que ouviram, que viram. Tem essa história aí da vela que guarda. Eu não sei se isso surgiu aí como uma lenda, se aconteceu uma vez e foi passando de boca em boca, né? Sempre assim, aconteceu isso com alguém e tal. Mas você já viu alguma procissão desse tipo? Procissão fantasma? Tem muitas histórias. Eu não duvido, não. Mas vamos para o próximo relato. A bola de fogo que saiu da vela. É um moço que nos conta. Olá, Ana e Assombrados, eu me chamo Fulano e esse relato aconteceu comigo mesmo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu me lembro que a minha avó, Maria, tinha um costume de acender velas no dia de finados. Por ser muito católica, né? Porém, ela acendia no quintal de sua casa. Morávamos no norte do Paraná e esse costume se estendeu por anos. Eu, menino, muito atentado, zoava com tudo que via pela frente. Inclusive, quando ela cozinhava, eu jogava bicho na comida. Contudo, ela ficava bem brava. Gente do céu, jogar bicho na comida. Olha que atentado. Naquele dia, eu vi 3 velas que ela tinha colocado no quintal. E lá fui eu, moleque travesso, mexer no que estava quieto. As 3 velas significavam 3 almas de pessoas da minha casa, já falecidas. Me aproximei das velas com um tatuzinho, aquele bichinho, e coloquei próximo à chama da vela, com o intuito de ver o bichinho queimando. Ai, meu Deus, criança. Naquele momento, a chama ficou vermelha, fazendo eu me assustar e caindo para trás. Apenas uma vela estava com fogo vermelho. Era um vermelho no tom de sangue vivo.
as outras velas não mudaram sua cor. Então, naquele momento, uma bola de fogo saiu dessa vela, consumindo as 3 velas juntas e ao mesmo tempo. Foi quando essa bola subiu aos céus, desaparecendo na minha frente. Eu contei para minha avó e ela ficou zangada comigo. E dentro de pouco tempo, faleceu a minha avó, o meu pai e o meu tio. Justamente se referindo às 3 velas. Ana, nunca mais me envolvi com nada sobrenatural. Eu não sei se as mortes dos meus entes queridos têm relação com isso, mas eu aprendi a respeitar o dia de finados. Gente, coincidentemente, em pouco tempo faleceu a avó, justamente essa que acendeu as velas, o pai dele e o tio. Ai, credo. Mas uma criança fazendo isso inocentemente, né? Lógico, é travessura, mas quantos anos ele tinha? 7 anos. Será que ia alguma coisa, tipo, levar o pai, a avó e o tio por conta disso? Assim, 3 velas, o negócio... Mas será? O que você acha? Deixa aí a opinião. Próximo relato. A dívida no Cruzeiro das Almas. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. Hoje eu vou contar um relato para vocês que aconteceu com a minha irmã e com a minha mãe. Bom, Ana, eu me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. E tudo aconteceu quando a minha irmã tinha entre 16 ou 17 anos. Minha irmã, Taylor, sempre gostou do sobrenatural. Em um dia de finados, minha mãe, Cristina, convidou a Taylor para ir ao cemitério levar flores a parentes já falecidos. Depois de visitar os túmulos dos entes queridos, elas resolveram passear pelo cemitério. Pelo caminho, pararam em frente ao Cruzeiro das Almas. Taylor, muito curiosa, perguntou à minha mãe por que havia um vestido de noiva dentro da capelinha do cruzeiro. Cristina, na sua ignorância, respondeu a ela: e aqui tudo que se pede acontece, é só pedir com fé. Minha irmã, já radiante, imaginou todos os seus problemas sendo resolvidos ali. Elas ficaram ali por um tempo e a Taylor voltou a perguntar: Mãe, mas é tudo mesmo, né? Que pede, se resolve ou se torna realidade? E ela respondeu: tudo mesmo. Minha irmã guardou aquela informação sem saber que meses depois precisaria voltar lá. Alguns meses depois, um amigo de Taylor sofreu um grave acidente, onde o carro que ele estava pegou fogo, queimando todo o corpo, principalmente o rosto, que ficou totalmente desfigurado. Ele havia perdido a mãe há 4 meses, por conta também de um atropelamento fatal. Taylor soube notícias desse amigo dias depois. Seu estado era muito grave e provavelmente ele não escaparia dessa. Ela, em seu desespero, se lembrou do Cruzeiro das Almas e pensou: ele vai escapar, eu já sei o que fazer. E então ela foi até o cemitério. Chegando lá, foi direto ao cruzeiro, pedindo aquelas almas que, se não deixasse o amigo dela morrer, ela acenderia um maço de velas em forma de agradecimento assim que ele melhorasse. Foi questão de dias. Ele havia saído do estado grave sem explicação para os médicos, passou por algumas cirurgias plásticas no rosto que ficaram perfeitas. Agora era a vez de Taylor pagar a dívida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Agora que começa o sobrenatural. A Taylor comprou o maço de velas, mas a minha mãe não deixou ela ir ao cemitério, mesmo não sabendo que Taylor havia feito uma promessa às almas. Não sabendo? Ela comprou, mas a minha mãe não a deixou ir ao cemitério, mesmo sabendo que Taylor havia... É isso? Ou não sabendo? Não sei. Mesmo sabendo que Taylor havia feito uma promessa às almas, pois já havia ocorrido alguns abusos dentro do cemitério. Tipo, já pegaram mulheres e abusaram delas dentro desse cemitério, entendeu? Então, por esse motivo, a minha mãe, Cristina, não deixava ela ir sozinha para lá. Mas também não queria ir junto com ela. Taylor não falava o motivo pelo qual ela queria ir. Então, ela realmente não sabia que a Taylor tinha uma promessa a pagar ali. E ela não falava o motivo.
Daí começaram as perturbações. À noite, as luzes da casa toda acendiam e apagavam sozinhas, lembrando Taylor de sua dívida. Como se as luzes fossem assim a chama das velas. A minha irmã até entendia, mas não podia ir ao cemitério. Ela entendia o que era as luzes piscando, né? Tipo, algo cobrando. À noite, Taylor recebeu a visita daquelas almas, por volta das 5 da manhã. Ela viu uma alma mais escura do que a noite, se aproximando de sua cama, deixando-a sem nenhum movimento de seu corpo, uma paralisia do sono, entre aspas. Então essa alma tentava encostar a boca na boca da minha irmã, como que querendo sugar alguma coisa. Aquilo tinha dedos finos e compridos, e saindo esta alma, vinham outras almas, também todas escuras. Taylor tentava virar o rosto, mas não conseguia. Ela ouvia os meus pais conversando na cozinha, porque estava no horário deles irem trabalhar. E Taylor tentava chamar por alguém, mas a voz não saía. Então ela começou a rezar um Pai Nosso em pensamento, que foi muito válido, pois essas almas nesse momento sumiram. Pela tarde, minha mãe, Cristina, comentou com a Taylor das luzes acendendo e apagando durante a noite, além das vozes e barulhos que ela ouviu. Cristina ficou muito assustada. Taylor falou sobre o ocorrido com ela na madrugada. Aí ela resolveu contar sobre a promessa que havia feito no Cruzeiro das Almas. Cristina, desesperada, gritou: "Mas então você vai lá pagar isso agora!" E então minha mãe foi com ela. Chegando lá no cruzeiro, para surpresa das duas, quando Taylor começou a acender as velas, nenhuma chama acendia, nem com reza brava. Minha mãe, no desespero, comprou outro maço de vela, aumentando a oferta. E assim que Taylor posicionou as 16 velas, todas se acenderam, sem Taylor ao menos riscar o fósforo. Acendeu sozinha? Como se as almas tivessem aceitado o dobro da oferta. Então elas rezaram e pediram perdão pela demora do pagamento. Saindo do cemitério, minha mãe queria arrancar as orelhas da minha irmã, brava com ela. Então Taylor lembrou a minha mãe que foi ela que ensinou. Falou que tudo que pedisse lá era realizado, ela pediu. Hoje, com mais maturidade, sabe que poderia ter se dado mal pelo que fez. E minha mãe aconselha que ninguém mexa com o sobrenatural, ainda mais sem ter conhecimento a respeito. Pois é, né? O negócio é prometer, depois não conseguir cumprir, essas coisas assim, né? Também. Nossa, gente, que tenso. Hein? Próximo e último relato desta coletânea temática, só com relatos relacionados ao dia de finados, que foi aí essa semana. O que me tocou? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Bom, o meu nome é Fulana, moro no meio-oeste catarinense. Tudo começou quando fui passar uns dias na casa do meu ex-namorado no interior. Bom, já de começo, quando cheguei por lá, não tinha luz. Não tinha luz porque fazia pouco tempo que eles tinham se mudado e eles usavam velas de um lampião a gás. Aí eu já fiquei meio com medo, né? Até porque eu morro de medo do escuro. E para piorar, começaram a contar histórias que já aconteceram por lá. Minha ex-sogra contou que uma vez ouviu um barulho de correntes sendo arrastadas pelo telhado. No começo eu já queria voltar para minha casa, pois eu estava com medo. Mas eu fiquei. Eu disse para mim mesma que Deus não ia deixar nada de sobrenatural acontecer. Passou uns 3 dias, já era manhã de finados, e fomos para a cidade comprar velas e algumas coisas que estavam faltando. Lá para umas 4 e pouco, ela me chamou para acender algumas velas. Lá na fazenda tinha um local com uma cruz, onde acendiam velas para os santos. Bom, eu estava ajudando. E quando eu peguei 2 velas para acender para o meu falecido avô e para o meu querido padrinho também, após acendê-las, fui para a casa da minha cunhada, que era no mesmo terreno. Ela me convidou para jantar e para dormir lá. Antes de dormir, assistimos um filme pelo notebook que ela carregava na bateria do carro.
E após o filme, fomos dormir. Pela madrugada, tive um tipo de pesadelo, digamos assim. Eu estava de barriga para cima, com as mãos cruzadas. Olha, Ana, eu não sei como que eu fiquei assim. Meio dormindo, sabe? E aí eu senti uma mão gelada tocando em cima das minhas mãos. Quando eu senti, Ana do céu, eu queria gritar por socorro, mas eu não conseguia. Quando aquilo passou, eu dei um grito, que eu acordei todo mundo pedindo por ajuda. Todos, sem saber o que aconteceu, me perguntaram o que tinha ocorrido e eu contei. Minha cunhada disse que poderia ser o meu avô ou o meu padrinho agradecendo as velas. Ai, mas eu fiquei com tanto medo que eu nem dormi o resto da madrugada. Dei glória a Deus quando amanheceu o dia. O que me tocou, eu não sei, mas era uma mão gelada, que eu quase morri de medo. Bom, esse é o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, será que isso tem relação também com o dia de finados? Tem relação com as velas que ela acendeu? Seria algum parente que veio agradecer ou alguma outra coisa? Né? Porque você fala, ai meu Deus, ela pode agradecer por sonho só, não precisa me tocar não, né? Ou era alguma outra alma talvez pedindo, precisando de uma vela, de uma oração, e viu que ela acendeu, fez isso, foi lá pedir alguma alma de terceiros, sei lá, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem uma história relacionada aí ao dia de finados ou algo do tipo, manda pra gente também, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!